do 21 ao 26. Lemos. Ouvistes que foi dito aos antigos: não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que se irá contra o seu irmão estará sujeito a julgamento, e quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal, e quem lhe chamar dolo estará sujeito ao inferno de fogo. Se, pois, ao trazeres a tua oferta ao altar, a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então, voltando, faze a tua oferta. Entra em acordo sem demora com o teu adversário, enquanto estás com ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz, o juiz ao oficial de justiça, e sejas recolhido à prisão. Em verdade te digo que não sairás dali enquanto não pagares o último centavo. Evangelho do Senhor, louvado sejas ao Cristo. Oremos. Senhor, nós te adoramos, te bendizemos pela tua palavra, por esse privilégio de poder te seguir, por esse privilégio, Senhor, de poder ouvir a leitura da tua palavra, e doravante, Senhor, ouvir também a pregação, o sermão, a exposição. Que o Senhor nos ajude e esteja poderosamente presente aqui através do teu Espírito, me conduzindo o meu coração para que te ouça, para que absolva, para que eu seja transformado pela tua palavra. Que os ouvintes aqui presentes, e talvez pessoas depois que ouvirão, que também sejam edificados pela tua palavra, edificado pela proclamação da tua palavra. Que o Senhor assim nos ajude. Somos indignos, somos incompetentes diante de ti, pois por meio de ti, do teu Espírito, nós poderemos, ó Pai, chegar a ser cada vez mais semelhante a Cristo. Que o Senhor assim nos conduza e nos ajude, em nome de Cristo. Amém. Podem sentar. Meus irmãos, não é uma palavra mais indesejada. No livro A Lei de Deus, Solano Cortella, ele fala sobre essa palavra, dizendo que é uma palavra mais indesejada e ao mesmo tempo uma palavra que mais nós precisamos. No entanto, apesar dessa palavra ser a palavra que as pessoas menos querem, se as pessoas ouvissem essa palavra, milhares e milhares de pessoas em todo o mundo, em toda a história, seriam salvas. O não que as pessoas mais rejeitam é um não capaz de salvar a vida das pessoas. Ironicamente, quantas e quantas pessoas por aí, em toda a história, e às vezes no nosso meio, seja com as palavras ou com as atitudes, diz bem assim: não me diga não, senão eu te mato. É algo irônico, mas ao mesmo tempo uma realidade. Quantas vezes, desde quando a gente nasce, geralmente, graças a Deus, a primeira palavra que a gente aprende é não. O problema é que as crianças logo acham que já podem reproduzi-las sem ter conhecimento
sem ter ensinamento, logo elas ouvem o não, porque são pecadoras mesmo, e como pecadoras elas vão reproduzir esse não de maneira fora de contexto, de maneira às vezes, muitas das vezes, a condenar a si mesmo. Então, filho, faça isso, não, porque o filho disse não, porque um dia o pai disse não para ele, e essa palavra acaba sendo assim, cada vez mais distorcida em toda a história, cada vez mais distorcida na mente e no coração das pessoas, sendo que foi isso que Deus disse: não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, tá? Não tome o nome do Senhor em vão. Esses são os mandamentos: guarda-te, honra, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não cobiçarás, e por aí vai. Não. E a gente reproduz na nossa vida, a cada dia, um tédio, uma repugnância com relação a essa palavra, sendo que foi Deus que inventou. Agora, por que Deus inventou? Porque a gente estava, como diz o nosso texto, morrendo. Como é Deus chegando e dizendo: não morra, e para que você não morra, me obedeça, para que você não morra, não mate, porque se você mata, você morre. E o fato é que durante a nossa história a gente acabou sendo contaminado, ou como eu disse, a gente acabou reproduzindo de maneira desequilibrada, de maneira prejudicial essa palavra. Eu costumo dizer que pode ser qualquer pessoa, você pode fazer 100%. Para desmoronar tudo, é só você dizer não para alguma coisa. Para desmoronar tudo, é só pegar o seu filhote, o nosso filhote, o nosso filho. Faça 100%. Quando ele pedir alguma coisa, diga não, para ver o que é que ele vai dizer. Ele diz bem assim: você é o pior pai do mundo. Por que a gente faz isso? Como João, por exemplo, João 3, 18 a 19 diz: por que o homem faz isso? Porque o seu coração é mau. Não tem como. A palavra mais santa e mais sagrada passa pelo coração do homem e vira uma palavra assim, angustiante, vira uma palavra meia imunda, algo desse tipo. Mas o fato é, como um certo romancista, Leon Tolstói, tentando obedecer a palavra de Deus, mas não dava conta, e as pessoas começaram a condenar a palavra de Deus em vez de julgar quem pratica, foram julgar a palavra de Deus. E esse homem disse: não julgue os santos ideais de Deus pela minha incapacidade de cumpri-los. Não julgue o não de Deus, porque a gente não sabe dizer não. Não podemos julgar o não de Deus, porque não souberam dizer não para a gente. Quando era para dizer sim, disseram não, e vice-versa. A gente não pode julgar o não de Deus, porque o não de Deus preserva a nossa vida, como a gente vai ver. O não de Deus nós carecemos, precisamos. No entanto, durante a nossa história, a gente desenvolveu uma resistência, uma rejeição a qualquer não, embora que esse não seja sagrado. Outra coisa que Solano Portela fala a respeito da lei de Deus é que ela é como uma varinha numa água cristalina, mas que água mais cristalina, só que no fundo dessa água está muitas sujeiras. Essa varinha vai lá e mexe, olha como essa água é limpa, mexe, e a sujeira vai e a água deixa de ser cristalina. Como a máquina de raio-x que dá o flash e diz: olha o que você tem. E a pessoa diz: mas que varinha mais chata, só mostra as coisas ruins em mim. É porque tem. Mas que máquina de raio-x mais chata, só mostra a coisa ruim que tem em mim. É porque tem. E o que é que a gente costuma fazer? A gente costuma eliminar a varinha, a máquina de raio-x, e ficar sujo. Quando a varinha e a máquina de raio-x vem e diz: olha, isso aqui tem que ser tirado. E a gente fica envenenado com isso.
Se distancia e vai se sujar mais ainda, fazer como Cristo disse. Em vez da gente agradecer a Deus pelos meios de graça que se aproximam de nós e mostram o quanto a gente está distante e tirando a própria vida. Isso é para a gente refletir com certeza. A lei de Deus, os meios de graça, seja a gente lendo a palavra, seja numa exposição, pregação, seja alguém se aproximando da gente, e muitas das vezes em circunstâncias, tudo isso mostrando para a gente o que tem de errado dentro da gente, e a gente se ira com aquilo, se ira com aquela pessoa, e acaba se distanciando daquilo ou daquela pessoa, sendo que aquela pessoa é instrumento de Deus para dizer: olha, você ainda está sujo, você ainda precisa ser purificado, tratado, senão você morre. Quando o texto diz, Cristo disse: ouvistes o que foi dito, é porque por ocasião do exílio babilônico o povo se distanciou e tiveram o povo não tinha mais contato, o povo judeu não tinha mais contato com a literatura hebraica. Então, normalmente, os fariseus, os escribas, os mestres da lei falavam e o povo apenas ouvia, porque não tinha mais contato com a literatura, no caso com a língua hebraica, apenas com o aramaico. Então, por isso que Cristo disse: ouvistes o que disseram, porque é isso que o povo costumava fazer, não ler, não estudar. A massa, a maioria costumava apenas ouvir, que era perigoso, como ao mesmo tempo hoje é perigoso. As pessoas apenas ouvem. É uma dificuldade para a gente, infelizmente, ler. Para as pessoas, para a maioria das pessoas, tirar um tempo para se dedicar à leitura, para não ficar apenas nesse negócio: ouvistes, sabe? E a prova disso, infelizmente, eu sempre falo, mas é para a gente lembrar e ver se muda esse quadro. Alguém que está começando um curso de letras hoje, ou essa próxima semana, ou começou esse semestre, alguém que começou outro curso, geografia, sei lá, o que é que faz? Ele vai se dedicar como ele se dedica à leitura bíblica, né? Toda semana ele não lê, toda semana ele não estuda, toda semana ele não cresce naquilo ali. É porque que ele faz isso, infelizmente, ao nosso ver? É porque aquilo ali é importante. É porque o curso de letras é importante. Deixa eu pegar aqui minha Bíblia grande. Isso aqui não é importante. Porque se fosse importante, antes de ir para uma universidade, que é isso que acontece no mundo judaico ortodoxo, antes de ir para uma universidade, aprender qualquer coisa, já estudou suficientemente aqui. Aí quando vai para a universidade, estuda 1000 vezes mais do que a palavra de Deus. Aí vai apenas ouvir. E um dia a gente vai prestar conta com Deus. E Ele vai dizer: por que você apenas ouvir? Porque você apenas ouvia, não tinha interesse de buscar a minha palavra e as coisas desse mundo, do seu interesse que tinha valor, você se dedicou todinho. E aí, quantas e quantas vezes a gente diz, aqui a gente tem estudante, da área da educação, da área da saúde, aqui a gente tem estudante da área do direito, das leis. E quantas vezes, quando alguém vai questionar, né? Quando alguém vai... Aí a primeira coisa que o pessoal diz: você é médico? Não é assim? Você estudou direito? Você estudou essa área da educação? É interessante, quando o assunto é Bíblia, por que a gente não fala isso mesmo? Porque a gente não estuda. O meu pastor disse... Olha que negócio assim, constrangedor. Era para ser exatamente o contrário. Olha, na Bíblia diz assim, a interpretação é essa. Só para a gente pensar um pouco. Então existia, o povo dependia desses intérpretes, o povo dependia desses professores, o povo dependia desses mestres.
porque o povo não era acostumado de buscar, de estudar, tá? Então, por exemplo, o que é que eles diziam? Quem matar? Quem era que matava? Segundo eles, o foco do fariseu era: se você matar, apenas terá consequências civis. Enquanto você não cometer homicídio, enquanto você não tirar a vida da pessoa completamente, você é um inocente. Enquanto você não chegar até o fim na sua execução, você é um inocente. Pronto, precisa chegar até o fim, senão você é a pessoa pura. Então você chegou lá, você se irou, você ficou em tempo de ir, fez até algumas coisas, mas não executou. Não, então você não é digno de passar pelo júri, que era 23 pessoas que se reuniam entre todos para julgar aquele caso ali, se a pessoa era digna de morte ou não, se a pessoa qual era a punição daquela pessoa. Então, geralmente o que prevalecia era: chegou até o fim, chegou não, então é inocente. Era assim que eles interpretavam, aonde as pessoas ficavam de alguma maneira dependente da sensibilidade interpretativa dos dogmas, da tradição, da experiência, do levar as coisas para o interesse deles, que as pessoas acabavam ficando dependentes disso, tá? Então, é outra coisa que a gente precisa pensar, tá? Outra coisa que a gente precisa pensar, porque esse mundo funciona assim: você não fez completamente, você não fez. Você não executou completamente, você não executou. Você não foi imoral completamente, e às vezes, e pelo que a gente está vendo, a gente não sabe não o que é imoral, ou qualquer coisa moral ou ética completamente. É cada vez mais um negócio liberal, e se a gente ficar dependendo disso, aonde a gente vai parar? E nesse caso, no caso da gente, infelizmente, isso acabou entrando no nosso meio. Então eles diziam assim: você só é réu, ou você só pode ser de alguma maneira julgado por alguém, e mesmo pela palavra de Deus, se você chegou até o fim. E é aí que a gente entende o porquê que a gente acaba ultrapassando tantos limites. É tipo um abismo chama outro abismo, um abismo chama outro abismo, e no fim a gente acabou caindo completamente. Nosso sermão, o Sermão do Monte, em primeiro lugar, esse sermão ele é para as pessoas que se arrependeram. Esse sermão ele é para as pessoas que ouvem, para os discípulos. Esses discípulos eles ouvem a palavra de Deus e se arrependem. Existe imediatamente um constrangimento profundo, um reconhecimento da incapacidade ou da indignidade diante de Deus. Segundo, o Sermão do Monte, a pessoa renuncia o que for preciso por ele. Em terceiro lugar, o discípulo, ele quer aprender o que é que precisa mais se arrepender, o que tem que mais renunciar. E se não acontece essas três coisas, provavelmente não é discípulo, consequentemente não é convertido. E se de alguma maneira existe um interesse profundo, ou lá no fundo, ou lá a luz no fim do túnel, busque isso e diga: Deus, tem misericórdia de mim, eu quero fazer parte desse grupo que se constrange quando vê a tua palavra, quando ouve a tua palavra. Eu quero fazer parte desse grupo que imediatamente quer renunciar a alguma coisa e pagar algum preço, de alguma maneira, que quer e tem sede cada vez mais de aprender. E assim a gente passou por todas as bem-aventuranças. Bem-aventurados são esses. Depois a gente, bem-aventurados, vós sois a luz do mundo, vocês vão brilhar, vocês são o sal da terra, vocês são, que a ideia seria: vocês são sal, por isso que vocês brilham. Que eu brilhe na vida de vocês, disse Cristo, e que essa luz brilhe diante dos homens,
E que os homens, ao verem as obras de vocês, a vida de vocês, façam o quê? Glorifiquem ao Pai que está no céu. É a finalidade, é a nossa busca, é o nosso interesse, é o nosso prazer. Eu quero que Deus seja glorificado. Qualquer coisa que fuja desse centro não vai dar certo. Eu quero que eu seja glorificado, a pessoas mais próximas seja glorificada. Eu prefiro que a pessoa que eu gosto mais, que amo, que idolatro, sei lá, seja glorificado. Não, que Deus seja glorificado. E assim a gente viu que isso é por intermédio da lei. A gente viu que Jesus é o exemplo dessa lei. E Jesus Cristo disse: no caso de vocês, a justiça de vocês precisa exceder a desse povo, exceder a dos religiosos, a dos escribas e dos fariseus. Então, para eles, quem mata são essas pessoas que simplesmente: não, eu não executei ninguém não, então não matou. Eu não furtei, não tirei nada de ninguém não, então não roubou. Eu não cheguei até o fim, então não fez. O significado, a questão, mesmo no Antigo Testamento, que eles não tinham percebido isso. Não é a questão da lei, como o pastor Altair falou, é o espírito, tá? É a intenção, é a motivação, é isso daí. Por isso que sobre a lei existia uma máxima que era bem assim: se você não preserva a vida, você mata. Tudo que você for fazer, você precisa fazer como alguém que quer celebrar e preservar a vida. Desde quando você acorda, cada movimento seu, cada pensamento, cada sentimento, cada emoção, cada sensação, tudo conduz para a preservação da própria vida. E quando isso não acontece, você está devagarzinho matando. E a ideia, como aqui é um ambiente judaico, ele sempre foi assim, é o mundo do Antigo Testamento, o mundo judaico. Vamos imaginar lá no deserto, algumas pessoas foram executadas imediatamente, outras pessoas morreram aos poucos. Então, assim, das duas uma, o que preferimos é matar instantaneamente, matar de maneira assim 100%, ou ir matando devagarzinho. Não, eu matei só 10%, depois mais 5%. Eu não estou mandando você fazer um nem outro, eu estou dizendo o que a gente costuma fazer. A gente costuma ir morrendo e matando em 40 anos, entende? Em vez de a gente matar logo de uma vez, que isso aí não é para fazer também. Mas o que é que a gente costuma fazer? A gente costuma devagarzinho ir tirando a vida, ou que é o caso também, a qualidade de vida do outro. Com o passar do tempo, por que as pessoas chegam à conclusão de: eu vou me matar? É porque já morreu há muito tempo. Tudo aquilo que se chama, ou que promove, que produz sensação de ânimo, de alegria, de tranquilidade, de paz, de entusiasmo, todos esses adjetivos aí, foi minado, tirado, acabou. Aí a pessoa chega: não, eu não quero viver mais não. E realmente não quer, não tem mais nada, não tem ânimo, não tem alegria, não tem nada. E quando a gente vai ver na história, essa pessoa devagarzinho, ou alguém devagarzinho foi tirando em todas as coisas, de maneira tal que a gente está lá no litoral, ou mesmo aqui, a gente ama ir lá para a praia e olhar o sol, mas teve um dia que a gente não quis ir. Por que você não quis ir? O céu está praticamente do mesmo jeito, o sol apareceu como antes. Por que você não quer ir? Não quero. Hoje eu só quero ver a escuridão
do meu quarto. Já vi pessoas falando essas coisas. Hoje eu quero ficar sozinho, nada me anima, nem a natureza que Deus criou, nem o próprio Deus que se revela para você através de algumas coisas desse dia. Não quero. O que é que faz com que isso aconteça? Porque a gente não preservou a vida. Essa lei, esse mandamento, preservar a vida, é para nos aproximarmos de Deus e do nosso próximo. Não devemos tirar a vida do nosso próximo, devemos preservar através do cuidado, do amor. É isso que a gente deve fazer. Tipo assim, o que depender de mim, você vai, André, ali o nosso visitante, sorrir a vida inteira. Seria assim. O que depender de mim, você vai estar animado a vida inteira. Deveríamos todos falar para ele. O que depender de nós, você acorda todo dia, você vê o sol de Petrolina rachando, você vai tomar banho no Rio São Francisco, que é o que ele faz mesmo, caramba. Você vai para a faculdade, você vai estudar, você vai dizer para esse mundo que vive em trevas que a luz ainda brilha através desse ânimo, através do cuidado com as pessoas. Cada detalhe, tudo que a gente faz deveria celebrar a vida do André e de todos, e principalmente daqueles que estão mais próximos. Essa é a dinâmica, é o processo. Primeiramente, quem é que está mais próximo da gente, embora que a gente não vê, não percebe tantas vezes? Deus. Então tudo que a gente faz deve celebrar a vida dele, a nossa comunhão com ele. Infelizmente foi a primeira que a gente quebrou, quando ele disse: não coma, não faça isso, porque a percepção, a alegria, o ânimo da vida está em você, está próximo a mim. A disposição para a vida está a partir da contemplação que você tem a mim. Não quebre isso. Aí o homem quebrou e começou a morrer, porque ele passou a se distanciar de Deus dali para frente. Quanto mais distante de Deus, mais fraco a gente fica. E por incrível que pareça, essa foi a nossa decisão. E sendo a nossa decisão, era para a gente se arrepender e reconhecer que foi a gente que tirou a nossa própria vida através desse distanciamento. Mas o que é que a gente faz? É culpa de Deus, responsabilidade dele. E se eu tivesse a oportunidade, eu mataria. Assim disse o zangado Caim. Assim disse todas as pessoas através de não obedecer aquilo que Deus ordenou. Assim dissemos há 2000 anos atrás, quando Jesus Cristo veio, e a gente não foi capaz nem de preservar a vida dele. O que foi que a gente fez? A gente matou o Criador. O que foi que a gente fez? A gente matou aquele que nos dá vida. A gente não foi capaz de celebrar e nem de preservar a vida daquele que nos deu vida. Foi isso que a gente fez quando a gente cuspiu nele. Foi isso que a gente fez quando a gente bateu nele. Foi isso que a gente fez com o nosso esforço e com as nossas palavras, dizendo: crucificam, crucificam. Foi isso que a gente fez. E é isso que infelizmente a gente faz até hoje, quando a gente despreza aquilo que ele ensinou. Quando a gente prefere não viver do jeito que ele viveu quando esteve aqui na terra, a gente quer viver ao contrário. E a coisa foi invertida. Aquilo que para a gente mata, para ele dá vida. Como essa vida que a gente tem precisa ser tirada. Quando ele disse: negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e venha, porque aquele que quer viver morre, o que quer morrer vive.
É quando a gente simplesmente diz: agora eu quero viver do jeito de Jesus. E como Jesus Cristo viveu? Morrendo. É quando a máscara da nossa autoestima, a máscara da nossa autossuficiência e justiça própria, a máscara do nosso orgulho, ela é combatida. E aí a gente foge para lugares que acabam crescendo mais ainda essas camadas, infelizmente. A gente é cada vez mais cheio de si, cada vez mais orgulhoso e cada vez mais morrendo, de maneira tal que a cada dia que passa a nossa situação piora, porque a gente acha que sabe viver, vivendo do nosso jeito, trocando uma vida verdadeira por uma vida de mendigo, trocando uma vida que presta por uma vida de amador. Infelizmente a gente faz isso e cada vez mais a gente morre fisicamente, psicologicamente. Cada vez mais a nossa casa morre. Por que a nossa casa morre? Porque a nossa casa não preserva a vida e não vive como Deus diz que é para viver. A gente não se preocupa, é um costume de toda a humanidade. A gente não se policia, não se previne. A gente espera as coisas acontecerem para apagar fogo. É uma tendência do nosso coração que a gente precisa desesperadamente combater isso. Como dizia minha mãe dizia para algumas pessoas que dava trabalho demais, ela dizia: pare de dar trabalho a Jesus. Você dá trabalho a Jesus demais, ele tem tanta pessoa para cuidar. E assim ela dizia para pessoas que viviam fazendo a mesma coisa e dando trabalho, senão a qualquer momento você não vai escapar não. Está pensando que Deus é obrigado a estar livrando você o tempo todo? Ele nos ensina e diz: você quer viver uma vida que preste. Como ontem eu falando para uma pessoa que está com síndrome do pânico, e ela agoniada, querendo sair daquela, ela agoniada: não, eu quero viver. E eu disse: se você soubesse, você não estava aqui. Eu quero sair dessa. Se você soubesse, você não teria chegado aqui. A pior coisa é a gente admitir, e essas pessoas admitirem, que a gente não pode fazer mais nada, que o nosso caso está à beira do suicídio, ou quem sabe a gente já cometeu, já tentou. Por quê? Foi tentando. É o momento em que a gente chega, para e diz: eu não dou mais conta. Então isso significa que eu vou começar a passar pelo processo de humilhação, para que a vida volte. O sopro de Deus vai voltar, vai vir com mais pureza, com mais intensidade. Quando eu reconheço que esse ar que eu respiro é imundo, impuro, aí o ar dele vem. E a partir daí a gente começa a pensar uma vida numa perspectiva sagrada, que a gente pode construir, que a gente pode desenvolver relacionamento que vale a pena, primeiramente com Deus. Ao invés de eu matá-lo, desprezá-lo, cuspir nele, eu vou fazer exatamente o contrário, através da minha busca pelo conhecimento dele. Eu falava para uma pessoa que dizia: mas por que, pastor? E eu dizia: eu estou bem certo, disse Paulo, nem a morte, nem a vida, nem a fome, nem perseguição, nem coisas do presente, nem do porvir poderão me separar do amor de Deus. Nada será capaz de me separar do Jesus que eu acredito. Nada será capaz de me separar dessa verdade que me dá vida. Nada será capaz de me separar desse testemunho de vida que é o de Cristo. Eu quero viver desse jeito.
E por incrível que pareça, aquilo que eu não gosto é exatamente aquilo que me faz bem. Quando eu tenho que renunciar a alguma coisa, quando eu tenho que viver um processo de alguma maneira de humilhação, para que a vida de Cristo seja celebrada ali. Então isso significa que tudo aquilo, em segundo lugar, tudo aquilo que me aproxima do meu próximo, eu preciso praticar. Eu preciso fazer o que for preciso para preservar a minha vida com Deus e para preservar a minha vida, uma vida que preste, com o meu próximo. Pensa aquela pessoa que a gente diz assim: rapaz, até quando? Até quando eu vou ter que conviver com essa criatura? Até quando eu vou ter que estar ouvindo essas coisas? Até quando? Até quando Jesus precisa estar ouvindo as nossas? Até quando? Sim. A partir do momento que eu digo, para, eu não quero mais isso, eu estou dizendo, Jesus, para, não me trate mais assim. O que depender da gente, então, quantas vezes alguém precisa que você perdoe? 70 vezes 7? Vamos embora. Isso aí preserva a vida. Quantas vezes o outro precisa que eu estenda as mãos, que eu tenha paciência, que eu caminhe ali do lado, mas ao mesmo tempo isso não é fazer o que ele quer, isso é idolatria. É o que é que você quer? De novo, não, eu não vou fazer o que você quer, mas eu estou aqui. Eu não vou fazer exatamente o que você quer, mas pode contar comigo. Eu vou fazer o que Deus quer, e é isso que vai preservar e manter e celebrar a nossa vida, os nossos relacionamentos. Então, sobre as nossas palavras, o que foi que a gente falou que não era para falar? Sobre os nossos sentimentos, como eles estão com relação a Deus, sabe? Assim, deixa eu ser mais específico. Eu digo para vocês, para os motoqueiros aqui, né? Para os motoqueiros gospel, que a gente faz umas viagens boas de vez em quando. Ou nós vamos fazer uma viagem no dia 1º de maio, o dia do trabalhador. A gente vai trabalhar de moto, é a nossa próxima viagem, está para ser a nossa próxima viagem. E todo mundo, que alegria. Aí eu digo, sexta-feira a gente vai ter uma vigília. Eu tenho isso, tenho aquilo. Mas por que não diz que tem isso, tem aquilo outro, talvez que não sei o que, no dia 1º? Está vendo? Por que isso acontece? Porque Deus, o buscar Deus não é a nossa alegria. Sexta-feira tivemos vigília aqui e veio um número bacana de pessoas, poderia ter vindo mais. A gente se ajoelhou e passou um tempo orando, só orando mesmo. Aí depois a gente levantou e foi orar, por um, por outro, pela vida dos outros, tudo. E depois a gente foi embora para casa orar também, antes de dormir. Mas que negócio chato, né? Não devia ser. A gente devia querer isso, gostar disso. Mas por que não existe esse sentimento? Por que não foi construído? Por que não foi desenvolvido? É esse sentimento com Deus que a gente precisa. Então, voltando ao nosso segundo ponto, por que existem alguns sentimentos assim insuportáveis com relação ao nosso próximo? Porque foi construído, porque foi alimentado, porque foi desenvolvido. Não foi desenvolvido por fulano pelo que ele fez? É claro que não. Então isso significa que eu vou para o inferno porque fulano fez alguma coisa? Não. Eu vou para o inferno porque eu reagi de maneira pecaminosa ao que fizeram. É quando a gente cita o nome de algumas pessoas, assim, para algumas pessoas, e a pessoa, pronto, quando você cita o nome de algumas pessoas, para mim, dependendo da pessoa, talvez eu vou sentir uma certa dificuldade ou uma grande dificuldade então isso significa que eu construí aquilo ali, a pessoa lá me auxiliou com toda a garra, mas fui eu que construí isso. É alguém que vem e diz, vamos ali praticar um crime, aí depois eu vou lá e pratico, não, eu só fiz porque, é aquele ditado muitas das vezes que a gente diz, são as amizades, né? Meu filho, ele é um santo, é um anjo, é Jesus na terra, é por causa das amizades que ele
Infelizmente isso acontece porque a gente nutre, porque a gente alimenta no nosso coração. E isso significa, segundo Cristo, segundo a essência da lei, que eu estou matando todo e qualquer relacionamento dentro de mim. Eu estou eliminando as possibilidades. Eu estou desperdiçando todas as oportunidades que eu tenho de preservar um relacionamento, de preservar uma vida de qualidade com o meu irmão. Eu estou desperdiçando, estou abrindo mão. E quando pensar que não, depois de um tempo, seja um cônjuge, seja um filho, não tem como. Tempos depois, às vezes eu fico pensando, não sou pai ainda, Carlita também não é mãe ainda, mas eu fico às vezes imaginando o desgosto de alguns pais. Mas eu fico imaginando também, se esses pais olharem por esse ângulo, o que foi que eu fiz para produzir um filho que mata tanto, um filho, o que foi que eu fiz para produzir um filho que rejeita a vida que os 10 mandamentos oferecem, a vida que Cristo propõe? O que foi que eu fiz para esse meu filho, ou para essa minha casa, odiar a vida com Deus? O que eu fiz para essa minha casa preservar a uma vida maligna desse mundo? Que a alegria está em todas as coisas. Vamos sair, vamos passear, beleza. Vamos ao cinema, ver o super-herói. Vamos para não sei aonde, todo mundo alegre. E quando a gente diz, vamos à casa do Senhor, pai, mãe, marido, não sei o que. Sendo que o salmista disse, eu me alegrei em estar na casa do Senhor, ir para a casa do Senhor. Por que a gente não tem isso? Porque parece que a gente não construiu direito. E se tem uma coisa que vai acontecer, que está acontecendo, por que o homem morreu? Por que o homem perdeu a alegria e a vontade de viver? Porque ele disse, Deus, vai embora. Por que o homem perdeu o ânimo e a alegria de viver? Porque ele disse, foi a mulher que tu me deste. Foi a partir do momento que ele começou a culpar o outro. Isso desenvolveu uma possibilidade até de morte instantânea. Foi o que aconteceu com Caim quando ele mata o seu irmão, dizendo, a gente pode matar aos poucos, como você dilacerou Adão o coração de sua esposa. E Eva, você acabou fazendo a mesma coisa. Quando a gente diz não para Deus, quando a gente diz não para o nosso próximo, a gente morre. Não tem como a gente viver uma vida de qualidade segundo os 10 mandamentos, a gente se distanciando do nosso próximo. Sendo que os 4 primeiros mandamentos olha, vocês estão morrendo porque vocês não estão próximos a mim. Ouça esse não. Vocês estão se distanciando de mim, por isso que vocês estão morrendo, por isso que a depressão vem, a síndrome do pânico, a vontade de matar, de morrer, por isso que a falta de ânimo com tudo na vida, para qualquer coisa, é porque a gente se distanciou dele. E se distanciar de Deus é morrer literalmente, morrer sentimentalmente, emocionalmente, fisicamente. A gente vai perder a referência e a perspectiva de relacionamento. A gente não vai conseguir se relacionar como deveria com o nosso próximo. Em vez de a gente aproximar, a gente vai distanciar. É o que a gente faz tantas vezes, em vez de se aproximar de Deus e aproximar Deus de nós. Ter essa percepção, com o que a gente faz, com o que a gente fala, a gente se distancia. Em vez de a gente se aproximar do próximo, a gente se distancia. Por isso que a gente está morrendo, sabe? E eu proponho, digo, afirmo, acredito que a nossa vida pode ser bem melhor. Não existe, segundo o Salmo 139, não existe lugar dessa terra e fora dela que Deus não preencha. Sabe onde Deus está? Aqui. Sabe onde Deus está? Aí do seu lado. Aí você olha do lado, meu cônjuge ou meu filho. Não, assim, esse é o segundo.
Mas Deus está aí presente. Feche os olhos e fale com Ele. Aí você vai ver o que é a vida que presta. Aí a gente vai ver, e eu não tenho dúvida disso, quantas pessoas a gente trata, ajuda, e essas pessoas que estavam mortas, essas pessoas revivem. Essas pessoas dizem: pastor, eu não sei porque eu estava tão ruim, agora eu estou melhor. Eu não conseguia levantar, agora eu levanto. Eu não conseguia olhar o sol, agora eu olho. Eu não conseguia trabalhar, agora eu consigo. Eu não conseguia ter ânimo para nada, e agora eu tenho ânimo para tudo. Por quê? Se aproximou de Deus. Segundo, se reconciliou com o próximo. Pensa no negócio bom. Eu vivo isso desde quando nasci. Quanto mais gente, mais eu gosto. Minha casa só vive cheia, eu só vivo na casa dos outros. E vocês sabem muito bem. Não precisa convidar, não precisa me convidar. Logo, logo eu apareço lá. E dizem as boas línguas que eu levo mais pelo menos 3. Sabe? Então se prepare. Pelo menos 3. Quanto mais gente, melhor. E principalmente quando eu percebo que alguém não gosta, aí é que eu vou mesmo. Porque comigo é assim. E quando eu pensar que não, essas pessoas vão assim, voltando a respirar direito, a viver direito, por incrível que pareça. A antítese aqui, e com relação ao nosso próximo, é assim: olha, onde você acha que está o perigo, aonde você não quer estar, com quem você não quer estar, o enigma, a cura, o remédio está lá. O remédio está no lugar que você não quer ir, em assuntos que a gente não quer, com pessoas que a gente menos deseja. A cura de Deus está lá. Parece, é uma comparação maluca, aqueles jogos mortais. Quer sair daqui, você vai pegar a chave no lugar que, se você colocar a mão ali, você vai ficar dentro. Mas aqui a cura está lá, dentro da pessoa que você mais odeia. A vida está ruim? Você precisa reconstruir tudo aquilo que muitas das vezes você acha lindo, mas é horroroso. Algumas imagens, algumas paisagens, algumas coisas que a gente colocou na nossa história, que a gente acha lindo, que a gente tem como ídolo e não quer tirar, é só tirar, que a alegria volta. É o que está impedindo a verdadeira vida acontecer na nossa vida. A gente precisa achar tudo aquilo que nos distancia de Deus. Por isso que a gente está assim, sem ânimo. A gente precisa achar tudo aquilo que nos distancia, até mesmo dos nossos inimigos, porque a cura está lá. Um conselheiro falou para uma pessoa: olha, essa é a pessoa que eu mais odeio, essa é a pessoa que mais me fez mal. E o conselheiro disse: essa é a pessoa que você tem que mais amar. Aí esse verme, essa bactéria, essa ferida, essa infecção, milagrosamente será executada. Você será salvo e curado. Para que viver mendigando? Para que a gente viver buscando um ânimo em coisas que não vêm de Deus? Para que a gente viver buscando a vida e a alegria da vida e tantas coisas que esse mundo oferece, que a gente pode até sentar em qualquer lugar, assim, pensando um pouco, né? Todas as coisas não são lícitas, mas nem tudo me convém, mas em qualquer lugar, salvo isso. Se Deus estiver no seu lado, é tipo assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu vou sorrir. Ainda que eu coloque a minha cama no deserto, a minha moradia, eu vou sorrir. Ainda que eu me detenha nos confins dos mares, o Senhor está lá. Faça a minha cama nos mais profundos da terra, Ele também está lá. Nas alturas, andando, Ele está lá. Se Deus estiver e você estiver como Ele quer que você esteja, a faculdade será a melhor faculdade. Se você estiver em paz com o seu próximo, será a melhor coisa do mundo.
Se fizermos isso, preservaremos primeiramente a nossa vida e a nossa vida com Deus, e depois a vida com o nosso próximo. Não desejamos que você seja infeliz, nunca. Que você viva na miséria, nunca. Como diz o pastor Dejaci, nos desgastaremos e deixaremos nos desgastar, para que você sorria, para que você seja feliz, para que você desfrute de uma alegria, para que desfrutamos de um ânimo que o mundo não tem. Mas é porque tem que, às vezes, ter uma cirurgiazinha, tem que doer um pouquinho. Às vezes a gente tem que chorar à noite, mas a alegria de manhã vem o dia inteiro e a vida inteira. Mas são essas duas questões que precisam ser trabalhadas: nosso relacionamento com Deus, por isso que a gente está morrendo; a paz do relacionamento com o nosso próximo, por isso que a gente está morrendo. E foi exatamente nesse sentido que Cristo começou a dizer: eu, porém, vos digo que a ira, a intensidade dessa ira, o colocar para fora essa ira e condenar o outro, dizer que o outro é um insano, é digno do fogo do inferno. Eu diria que a gente pode experimentar um pouquinho desse fogo aqui, os cristãos. O inferno dos cristãos é aqui, e o céu dos não cristãos é aqui. A gente pode experimentar um pouquinho desse fogo do inferno, que era uma vala que tinha na época lá de Josias. A gente vai falar a semana que vem, que o povo era jogado lá, o lixo e os corpos queimados. É o fim. A gente experimentar péssima qualidade de vida por causa dessas três coisas. Mas não, nós desejamos vida para todos, ânimo para todos. Se você está em depressão, se você está agoniado, se estamos tristes, desanimados, vamos reconstruir a vida com Deus e a vida com o próximo. E a maneira certa de se viver com Deus e com o próximo, enfrentar todas as coisas, a começar por nós, e aí a alegria volta. Você pode estar aqui em Taguatinga, pode estar lá no Gama, pode estar em Araraquara, em Petrolina, em São Paulo, no Japão. Você pode estar na Lua, onde quer que seja. É uma questão de dentro, que foi o que Cristo disse. Dentro, que tem que ser resolvido. Semana que vem a gente continua. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós pedimos a Tua bênção, a Tua graça, a Tua misericórdia sobre as nossas vidas. Que o Senhor nos perdoe, Senhor, por nos distanciarmos de Ti, a começar lá em Gênesis 3, a começar em Adão, quando disse não para o Senhor, quando Te responsabilizou de uma coisa que Ele mesmo fez, e culpou o próximo, assim se distanciando tanto de Ti como do próximo. E nós reproduzimos e intensificamos isso na nossa vida. Que o Teu povo aqui, primeiramente, me arrependo dessas duas questões. Peço que o Senhor me ajude para que cada vez mais eu esteja próximo ao Senhor e próximo do meu próximo. E assim eu possa desfrutar de uma qualidade de vida que o Senhor criou. E que o Teu povo aqui presente, Senhor, seja tocado por Ti e tenha um interesse, ó Pai, de ser restaurado, ser trabalhado, ser curado, através do relacionamento contigo, através do relacionamento com o próximo. Que o Senhor tenha misericórdia de todos nós, que possamos rever, que o Teu Espírito nos mostre o que precisa ser refeito, e muitas das vezes dói, mas queremos viver de verdade e não viver uma vida mendigando, uma vida que não faz sentido. Que o Senhor nos liberte de tudo aquilo que nos aprisiona no nosso relacionamento com o Senhor e com o nosso próximo. Que possamos preservar a vida. Assim, Senhor, nós pedimos a Tua bênção sobre todos nós, porque cremos que o Senhor pode. Em nome de Cristo.
Amém.